Tá. Então, boa noite, pessoal. Então, todos presentes, muito obrigado pela presença. Hoje nós estamos fazendo a nossa última mentoria do ano, né? Então, a gente procurou convidar, né, alguns professores para que a gente pudesse ter uma mentoria um pouco mais turbinada, assim, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai avançar um pouquinho, né, em situações aí do osso temporal, que é um osso tão importante, né? E a gente chamou para essa mentoria, para estar participando com a gente, a professora Maíris Gobi, né? Que é uma professora, ela é nova na escola, mas é uma aluna excepcional, foi uma aluna excepcional que a gente teve, e que trabalha junto com o pai, né? Que é um dentista especialista em ATM, né? Então, e ela trabalha muito, tem muita experiência com esse tipo de paciente. Então, ela vem trazer um pouquinho da experiência dela, com esse trabalho conjunto aí, que eu acho que vai ser bem bacana. Também convidamos a professora Ana Cláudia Lança, né? Que é osteopata, professora do IDOT, tem um conhecimento bem grande na parte de posturologia, né? E também tem um profundo conhecimento dos nervos, do sistema nervoso e vascular, que vai contribuir bastante aí para a nossa mentoria. E também o professor Hermínio Gonçalves, né, que acabou de chegar do México agora, dando um curso, né, professor? E já de prontidão aceitou o nosso convite, então queria agradecer muito, né? Acho que nem desmanchou as malas ainda, né? E o professor Hermínio é um grande orgulho nosso aqui, é um especialista em otoneurologia, né, Hermínio? Então, é um grande especialista que nós temos no Brasil, que já é um professor internacional nesse assunto, que, que é um craque aí no aparelho, né, no ouvido interno. Então, a gente vai estar muito bem representado aqui, e eu acho que vai ser bem bacana, né? Tá? Então, eu queria que vocês dessem uma boa noite, né? E a gente já pudesse introduzir o assunto e começar a nossa mentoria. Falando que hoje também nós temos o prazer de estar recebendo, né, o grupo de PCRV, né, que é o Programa de Consultoria de Reabilitação Vestibular, que é um programa que o Dr. Hermínio, como ele ministra o curso, né, de RV, então ele tem uma mentoria também, acho que é semanal, mensal, não sei. E então ele convidou esses alunos dele, né? Então é um grande prazer estar recebendo vocês. Sejam muito bem-vindos no IDOT, e espero aí que vocês gostem da nossa mentoria, da nossa aula aí, tá? Então acho que vai ser um bate-papo bem bacana, né? Onde a gente vai poder trocar a experiência desses profissionais e com certeza vai acrescentar a todos aí um ganho de conhecimento. Então, boa noite, Maíra. Dá o alô aí para o pessoal antes da gente começar e depois a gente já começa. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana, Hermínio, Zezé. Muito bem-vindo todos aqui na última mentoria do ano, né? Vamos aproveitar bastante. Um monte de gente reunida aqui hoje, mais um monte de gente chegando nova também, para a gente fazer uma mentoria bem legal. Tá bom. Ana? Boa noite, Zezé, Maíra, Hermínio, boa noite a todos os alunos presentes. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa última mentoria do ano. Então, mais uma vez, lembrando que essa mentoria é para vocês, a gente separa algumas coisas, alguns assuntos, mas vocês que fazem a mentoria, então qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente espera poder aí ajudar vocês. Então, uma grande mentoria e desejo uma ótima mentoria para todos nós. Hermínio? Boa noite a todos também. Para mim é um prazer participar. Fico muito feliz sempre quando eu vejo ex-aluna, né? Agora é colega Maíra aí. Eu acho muito, muito legal isso.
vai mostrando que a gente está ficando velho dentro da escola também. Mas fico muito feliz em poder ajudar aí, participar e aprender. Principalmente, eu sempre aprendo muito nas mentorias. Aprendo mais do que ensino, sempre. Valeu. Marcos, estou te vendo aí. Um grande abraço. Fez boa viagem? Tranquilo? Tranquilo, presidente. Boa noite a Tá todos. bom. Abração aí. Boa Então, noite. pessoal, a ideia nossa hoje, né? A gente vai fazer essa mentoria, a gente vai falar do osso temporal, né? A gente é um osso da abóbada craniana, que é muito importante, né? Então, além da gente falar das disfunções desse osso, eu pedi para a Ana preparar um conteúdo introdutório aqui, para a gente ver o quanto de estrutura, né? Esse osso, né? Uma vez que ele esteja em disfunção, ele pode acometer. Ou, se essas estruturas estiverem em disfunção, pode acometer o temporal. Então, é um osso extremamente importante para a osteopatia, né? E nós vamos poder, então, com essa introdução da Ana, eu acho que vai ficar legal, porque depois a gente vai passando a bola e a gente já vai poder entrando, né? E dando bastante informações bacanas sobre esse osso, a importância clínica dele. Depois a gente separou um caso clínico também, bem interessante, os professores vão estar comentando aí. Então, mano, acho que seria bem legal você fazer aquela introdução, né, Então, assim, procura passar todas as estruturas, passar o osso, para a gente poder ter uma noção bem, bem bacana, porque aí depois eu acho que dessa introdução sua vai ficar bem, bem tranquilo para a gente poder debater, né? Tá bom? Então, vamos lá. Combinado, combinado, Zezé. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. É um grande prazer poder falar desse osso, né? Que se a gente olhar aqui esse osso, eu acho que aí a gente vai rolar a bola para o Hermínio, para a Maíra, para o Zezé. Se nós olharmos o aspecto desse osso, né? Quem é esse osso temporal? Esse osso temporal, ele é considerado um osso-chave na osteopatia craniana, né? Nos ossos do crânio, porque ele é um osso central, que ele se encontra no meio de vários ossos. Então, se nós pegarmos aqui como se fosse um pneu de uma bicicleta e um raio aqui no meio, então veja só, ele se conecta, né? O osso temporal se conecta com o parietal, com a mandíbula, ele se conecta com o occipital, com o malar, se conecta com o esfenoide, então ele se conecta com vários ossos do crânio, né? E daí então a sua importância, né? Se ele se conecta com vários ossos, então qualquer disfunção desses ossos do crânio citado podem repercutir no osso temporal. Além do mais, considerado então um osso-chave da osteopatia craniana, pelas suas conexões, ele também aloja, né, várias estruturas dentro dele, né, no osso, né? Então, se nós pegarmos o temporal sozinho, o temporal em si é um osso par, construído embriologicamente por 3 faces, né? Então, essa parte petrosa, só na parte petrosa do osso temporal se articula, essa parte petrosa se articula com o esfenoide, está errado aí, esfenoide occipital. Na parte petrosa do osso temporal, aloja o gânglio trigeminal, daí a importância do nervo facial através do estilomastoide, do tímpano, se aloja também o tímpano na parte petrosa do osso temporal, aloja o órgão vestíbulo coclear, então nós estamos falando também do nervo vestíbulo coclear, através do processo estiloide, ainda na parte petrosa do temporal, dá inserções aos ligamentos estilo mandibular e estilo iódio, além dos músculos do estilo faríngeo, estilo iódio e estilo grosso. Através do forame carotídeo também emite, né, a via de passagem para a artéria carótida interna. Através da fossa jugular, passagem para a veia jugular. Através do processo mastoide, gera inserção aos músculos esternocleidomastoideu, esplênio e longuíssimo do pescoço e o ventre posterior do digástrico. Então, olha a importância de um osso só e os seus alojamentos e as suas inserções. Além disso, na parte escamosa do osso temporal,
ela vai se articular com a asa maior do esfenoide, que saiu errado, parietal e zigomático, dá inserções aos músculos temporais e masséteres, também gera a fossa mandibular, na qual vai se articular com a articulação com a mandíbula, gerando a articulação temporomandibular, para passagem também para a artéria temporal média e para o meato acústico e alojamento do meato acústico externo. E a parte timpânica, né, aloja, né, pensando na parte, né, que nós mais abordamos, o meato acústico externo. Então, veja só, né, todas essas estruturas, a parte interna do osso temporal, a parte externa do osso temporal, que o Hermínio e a Maíra vão poder falar melhor, só para a gente ilustrar o que nós falamos. Olha, o osso temporal e as suas conexões com o occipital, com o parietal, com a asa maior do esfenoide, com o malar, com a mandíbula. O alojamento do osso temporal no gânglio de Gasser, que nós falamos, onde aloja o gânglio de Gasser, do trigêmeo, no quinto par craniano, aonde sai, né, aonde aloja também o nervo facial. Na parte petrosa, a gente vê aqui alguns ramos do facial que fica intrínseco, que fica dentro do osso temporal. E o Hermínio pode falar, né, com toda a propriedade do mundo que ele tem, o órgão vestíbulo coclear também, né, onde aloja o órgão vestíbulo coclear, tão importante tanto no processo auditivo como de equilíbrio, né, Hermínio? Sim, isso traz traz uma importância muito grande do osso temporal enquanto a casa, né, a morada Morada, do exato. derme. E isso traz, assim, ele é um osso bastante sensorial também, né, para o sistema tônico postural. Perfeito. A gente, né, que é da osteopatia, é sempre importante a gente estar falando, né, dessas estruturas, porque a gente entende que uma disfunção desse osso pode acometer todas essas estruturas, né? Ou essas estruturas também estando em disfunção, podem acometer a mobilidade do temporal. A Ana pode comentar um pouco, né? A gente tem um teste, por exemplo, em posturologia, né, Ana? Vamos começar falando um pouquinho disso, que a gente avalia, por exemplo, a função de um nervo extremamente importante para a gente, que é o trigêmeo, através da mobilidade do temporal, né? Então, assim, a gente poderia começar falando já com a noção de sistema que a gente tem, né? Que é importante, né? Para quem é da escola é mais fácil, mas como a gente tem os convidados, então sempre que a gente pensa numa estrutura, a gente pensa nessa estrutura em todos os elementos que fazem com que essa estrutura possa funcionar adequadamente, né? Então, por exemplo, o trigêmeo, né, Ana, e falar um pouquinho da importância do temporal, que ele recebe essas duas inervações, e como a perturbação do próprio trigêmeo, né, perturba a mobilidade do temporal, né? Exato. Então, acho que Exato. você Se a poderia gente comentar olhar um essa pouquinho. imagem, né, Zezé, a gente entende o teste, né, que a gente chama na posturologia de teste informacional craniano, justamente no osso temporal, justamente por ele ser um osso-chave e um osso que vai repercutir, né, através da sua mobilidade, as problemáticas que podem, como o Hermínio disse bem, que podem estar relacionadas com os habitantes que habitam no osso temporal, né? Então, uma disfunção de trigêmeo repercute como uma hipomobilidade do osso temporal, uma disfunção do nervo vestíbulo coclear repercute como uma hipomobilidade do osso temporal, uma disfunção do nervo facial repercute como uma hipomobilidade do osso temporal, né? Por eles se alojarem, por eles morarem, né, no osso, por eles habitarem no osso temporal. E a gente sabe, né, Zezé, que além do mais, além disso, né, o osso temporal, se a gente pegar, ele recebe também, além desses nervos intracranianos que moram nele, dentro do crânio, ele também vai receber inervação através do plexo cervical
e também dos próprios ramos do trigêmeo, né? Principalmente o 5.1 e, por vezes, o 5.2. Né? Então, de todas as formas, esse osso está conectado com todos esses nervos que a gente disse. Além disso, o plexo cervical também, que tem a sua participação no osso temporal. Isso é importante, né? A Ana, a Maíra falando, né? Que a gente sempre vem batendo na escola, que é bem bacana. Eu tenho falado muito com os alunos isso, né? Que esses dois nervos, o plexo cervical e o trigêmeo, praticamente eles governam, né? Todos os ossos e todas as suturas, né? E o osso temporal, ele é um osso praticamente misto, né, Ana? Que ele recebe, na sua parte posterior, ele recebe inervação do plexo cervical, né? Exato. E na sua parte mais média anterior, recebe inervação do trigêmeo, né? Então, são dois nervos para a osteopatia craniana que são fundamentais, né? Para a gente começar o nosso, né? Então, e a gente e a gente percebe, né? Não sei a experiência clínica de vocês, que a desobstrução desses dois sistemas já é uma parte importante, né? Do tratamento do sistema desse osso, né? Se a gente for um pouquinho mais além, né? A gente também vai ver que esses dois nervos são responsáveis por toda a inervação da membrana intracraniana, que tem uma influência direta sobre esses nervos, sobre esse osso, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, já partindo aí, Maíra, né, que o trigêmeo também é um nervo extremamente importante para a ATM, né? Então, comentar um pouquinho a importância dessas estruturas para o osso temporal, né? Estava falando, Zezé, do plexo cervical e do trigêmeo. Hoje mesmo, eu acabei de atender uma paciente aqui no consultório. Ela chegou com a articulação totalmente travada, tinha 1,5 centímetro de abertura, muita dor. Praticamente a gente ganhou 3 centímetros de abertura só com tratamento neural, de trigêmeo, o gânglio trigeminal, o plexo cervical, praticamente só com trabalho neural a gente conseguiu ganhar essa abertura de boca até a paciente ficou surpresa, porque ela chegou com tanta dor, falou que ela já procurou vários profissionais, todo mundo só fazia soltura muscular. Até ela chegou assim, ela não chegou aqui no consultório e falou, eu não aguento mais sentir dor, eu não quero que me aperte, eu não quero que faça nada. Eu falei, eu prometo que vai ser muito tranquilo, nós vamos tentar com técnicas mais tranquilas. Só fiz as técnicas de saturação, as mobilizações de plexo cervical, ganhamos praticamente o dobro de abertura de boca que ela tinha chegado aqui e reduziu uma dor 9 que ela chegou aqui falando para mim, ela caiu com uma dor 3, só com técnica neural. Então, só nisso a gente vê a importância do gânglio trigeminal, principalmente V3, né? O aurículo temporal, que é o principal que inerva a articulação temporomandibular. Então, o trabalho em cima dele é essencial para começar um trabalho da TEM. Legal. E se nós pensarmos, né, Zezé, bem rapidamente, se a gente pega, né, se a gente leva o que a gente vê no sistema músculo-esquelético, e enxergarmos que o crânio é um sistema músculo-esquelético da cabeça e que os nervos, eles aumentam o tônus do músculo e o músculo arrasta a peça óssea e o músculo repercute no osso. Então, se nós pensarmos no trigêmeo, que inerva masséteres temporais que se inserem no osso temporal, se nós pensarmos no acessório que se insere no processo mastoide do osso temporal, então, o quanto é importante eliminar, né, a disfunção neural para melhorar o tônus e melhorar a mobilidade do próprio osso, né? Então, transferindo o que a gente faz no músculo esquelético para o músculo esquelético da cabeça, né, Hermínio? Hoje em dia é importante os alunos terem essa noção, né? Que não existe mais você optar entre fazer uma técnica de trigêmeo ou uma técnica de plexo cervical. Na verdade, são todos uma mesma continuidade neural, né? Um terapeuta que opta por uma inervação. O mês passado eu tive a satisfação de fazer uma aula com o Jean-Pierre Barral, e a hora que perguntaram para ele do trigêmeo, ele falou assim que ele pensa muito diferente ele brincou, claro, ele falou, está muito em moda falar que o vago é o nervo mais importante. Ele falou, para mim,
o nervo mais importante do corpo é o nervo trigêmeo. E quando a gente pensa na relação do osso temporal, eu costumo falar que as disfunções do trigêmeo relacionado com o temporal, eu falo que ele se autobloqueia, né? Porque eu tenho lá, principalmente a tenda do cerebelo tensionada por uma disfunção neural e respondendo principalmente no músculo temporal, né? Então eu tenho uma tensão interna membranosa colaborando com uma resposta miofascial muscular muito potente. E hoje, Zezé, eles já consideram que o trabalho, principalmente facial e muscular do músculo temporal, ele auxilia também até com diminuições de pressão intracraniana. Então, ele é considerado o músculo do cérebro, né? O curso que eu fiz foi sobre o cérebro. Então, olha a importância das relações do trigêmeo, até mesmo com sintomas pressóricos intracranianos. Muito, muito A Ana acabou de ver um artigo, né, Ana, que a gente até vai tomar cuidado para pôr esse artigo, porque a gente o artigo falava exatamente isso, falava que a tensão das membranas intracranianas depende da ação muscular dos músculos, né? Então isso é bem interessante, né? E a sempre a gente hierarquia nos ajuda, né? E a função muscular vai depender da função neural. da função neural. Então a gente tem que entender todo esse sistema, né? Maíra, então assim para a gente terminar, assim para a gente já pensar na ATM, se você tem um problema de ATM, o nervo principal da ATM, que você poderia falar, qual que seria? O que a gente teria que... Para começar o tratamento, né, o interessante seria avaliar primeiro o trigêmeo, igual a gente estava falando, né? O trigêmeo é a base do tratamento da ATM, mas principalmente V3, né, que faz essa parte de inervação da região da ATM. V2 pode, às vezes, entrar alguns ramos ali, mas o principal seria V3 do ramo do aurículo temporal, talvez um ramo do bucal também por relação com inervação de masseter, toda essa região de fechamento, né? Que geralmente é a que dá mais trabalho, é a musculatura de fechamento do que de abertura. Então, principalmente a parte neural relacionada com especificamente a ATM, seria mais V3, né? Do aurículo temporal, o ramo bucal de V2, e não deixaria de entrar o plexo cervical também, né? Porque a gente sabe da anastomose que eles fazem, que um depende do outro, a ação de um interfere diretamente no outro. Aí a gente já começa a entrar até talvez seja mais para frente para a gente começar a falar, mas na posição crânio-cervical, né? A alteração que um plexo cervical altera a posição crânio-cervical e influencia nas mordidas, na posição cêntrica da ATM, né? Mas vamos conversando, já já a gente chega nessa parte. A gente chega lá. Para a gente terminar, então, assim, o que fica de informação legal agora para nós, para os alunos, né? Então, é muito importante, são os dois nervos, os grandes governadores aí do osso temporal, né? Depois nós temos os nervos, né, Hermínio, Ana, que habitam o osso, né? Então, o facial, o vestíbulo coclear. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desses nervos também, né? E a importância desses nervos, né? Porque quando esses nervos, eu gosto dos nervos porque os nervos eles vão dar a clínica praticamente, né? Então, alguém que tem uma disfunção de facial, ele tem uma clínica específica, né, Hermínio? Se tem uma disfunção do vestíbulo coclear, ele tem as disfunções específicas. Então, a gente poderia falar um pouquinho mais desses nervos que habitam, né, esse osso. Não sei se a Ana quer comentar um pouco da clínica dos dois, o Hermínio complementando, a Maíra também, mas a gente falando agora para depois a gente passar para o sistema arterial. Zezé, eu costumo falar, né, quando eu vou dar aula do segundo módulo de crânio, que a gente vai falando dos ossos, citando os nervos, a hora que chega no temporal, a discrepância de quantidade de nervos é absurda, né? Eu falo que próximo ao temporal, somente o esfenoide mesmo, de quantidade de nervos que se relacionam, mas o temporal, ele tem relação óculo-motor, troclear, acessório, o trigêmeo, já comentamos, nervo facial, o intermédio, que é uma rama do facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório, petroso maior, petroso menor, ou seja, quando a gente vai olhar para
a quantidade de habitantes, né, como a gente está falando, neurais, é muito grande. Então, as repercussões clínicas são muito grandes também, né? São imensas. E a gente poderia agora, só o Emílio falar, então a gente poderia falar um pouquinho, porque para o pessoal entender. É, e quando a gente pensar no temporal, né, a gente tem que ampliar um pouco a nossa ideia de que é uma ideia clássica da osteopatia, mas que eu considero ela extremamente ultrapassada, né? Então, a gente analisar o uso temporal e querer mexer no temporal, fazendo desbloquear só o temporal, né? Quer dizer, a gente tem que entender toda a clínica que pode estar por trás da disfunção do temporal, né? E para a gente trabalhar os habitantes, ou seja, eu chamo de sistema, né? Tudo que compõe essa região, né? Então, por exemplo, vamos pegar o acessório, uma perturbação do acessório. O acessório é um acessório do vago, né, Ana? Então, a gente poderia falar um pouquinho das clínicas desses nervos. Por quê? Porque quando esse paciente chegar com essa clínica, você pode pensar no temporal, que é um osso extremamente importante que pode estar envolvido. E ele pode ser a peça-chave, né, desse tratamento. Então, ou seja, você vai passar por ele automaticamente. Então, se a gente falar do acessório, por exemplo, né, o acessório qual a relação dele com o temporal, aonde ele passa, por que uma disfunção temporal pode perturbar ele e dar uma disfunção. E a gente poderia comentar um a um, assim, para vai ficar bem legal, eu acho, para o pessoal entender. Então, vamos. Tem, Ana? Ana, está muda, Ana. Sou eu para falar? Vamos falar, por exemplo, o acessório, né? Ele é um acessório do vago, né? Ele passa pelo folame rasgado posterior. E qual seria a principal clínica do acessório, por exemplo, né? Então, os músculos que ele... Sim. Então, se a gente pegar no acessório, né? Então, ele inerva o ECOM. Então, é duplamente, né, responsável o temporal repercute, porque se ele inerva o ECOM e o ECOM se insere também no osso temporal, então ele também vai repercutir, né, o tônus do músculo repercute no osso temporal, né, dando uma clínica, por exemplo, de lateroflexão com rotação, né, dor na região do pescoço. Se nós pegarmos, esse seria o acessório com o osso temporal. Se a gente pegar, por exemplo, o trigêmeo, como a Maíra falou, aí são inúmeras as clínicas, né, do trigêmeo e as repercussões do osso temporal. Se o trigêmeo inerva grande parte da dura mater, se inerva toda junto, como o Hermínio disse, né, nesse contínuo neural que tem trigêmeo mais plexo cervical, as enxaquecas, também estariam relacionados com o trigêmeo e uma hipomobilidade e a importância da avaliação do osso temporal, além de também de repercussões clínicas na articulação temporomandibular, como a professora Maíra disse bem, então as DTMs, né, as dificuldades de abertura da boca, a sintomatologia da articulação temporomandibular relacionada, é importante avaliar o osso temporal. Se nós pensarmos, por exemplo, no nervo, né, Hermínio, no nervo vestíbulo, no nervo facial, que aí eu já deixo o vestíbulo coclear para você falar, o nervo facial, a clínica do nervo facial, junto com o glossofaríngeo, que também tem a sua relação com o temporal, a gente poderia pensar numa sintomatologia glandular, né, de problemas salivatórios, tanto da glândula parótida, sublingual, submandibular, que é tanto o nervo facial quanto o glossofaríngeo. Problemas também, né, que como existem músculos também que se inserem no osso temporal, que são os músculos do pescoço, da face anterior do pescoço, inervados pelo nervo facial, que se inserem no osso temporal, seria uma dor na região do pescoço, miofacial, que tem a clínica quando faz a extensão do pescoço e sente a tensão no nível anterior do pescoço. Também poderíamos avaliar o osso temporal por essa relação do nervo facial com os músculos
os músculos da região anterior do pescoço, e o próprio nervo vestíbulo coclear, né, Zezé? Que aí poderia ter uma clínica de zumbido, uma clínica de tontura, uma clínica de plenitude auricular, né, que poderia estar relacionado também com o nervo vestíbulo coclear e, consequentemente, com uma hipomobilidade do osso temporal e a importante avaliação do osso temporal. Além de uma sintomatologia à distância, uma sintomatologia postural, né, Hermínio? Lembrando que uma disfunção vestíbulo coclear, uma disfunção vestibular pode estar relacionado, que a gente fala na posturologia, com um hemicorpo que não funciona pela via vestíbulo espinal. Então, um paciente que a gente encontra, né, no teste pós-urodinâmico, a gente vai encontrar uma assinatura de um paciente sistematizado, lateralizado, todo o hemicorpo não funciona, e aí vale a pena também avaliar o osso temporal, porque pode estar relacionado com uma disfunção do nervo vestibular, uma disfunção vestibular, uma disfunção do nervo vestibular, gerando uma clínica à distância de um aumento de tônus de todo o hemicorpo, né? Entre outras, que se vocês puderem me ajudar. O vago também, né, Hermínio? O vago, a jugular também, né, que poderia estar sendo influenciado por que é um forame bem importante, né, que a gente tem, que o temporal participa da formação desse forame, né, que também poderia dar repercussões, né, Hermínio? O que eu acho mais interessante é essa sintomatologia, né? Que é esse paciente típico que chega no nosso consultório e fala: o meu joelho direito não é bom, o meu tornozelo direito não é bom, o meu ombro direito não é bom, ou seja, a queixa, como a Ana falou, lateralizada, mas sistematizado. E esse vai ser um paciente que, se a gente olhar para essas disfunções de ATM, nesse padrão de apertamento, que às vezes o pessoal gosta de chamar de padrão de uma desautonomia mais simpático-tônica, a gente vai ter uma sobrecarga vagal muito grande nesse paciente, né? Então, às vezes, é um paciente que ele vai vir com uma relação lá vestíbulo-coclear mesmo de tonturas, mas muitas vezes toda essa gama anatômica que a gente está falando repercutindo no ponto de vista vagal, mexendo com a musculatura íntima das artérias. Então, às vezes, é um paciente que ele está com um aspecto muito mais vascular com as suas tonturas, e às vezes o profissional quer buscar alguma labirintite mesmo, que na verdade não existe, ele está com uma sintomatologia mesmo. E a importância disso que a Ana falou, de toda essa musculatura anterior, né, que vem de todo o sistema visceral, essa ancoragem que é feita no osso temporal, né, na parte inferior dele, dando padrões muitas vezes posturais por tensionamento mesmo, né? Você pega um paciente com padrões de pitose muito, muito elevados, essa víscera pode estar colaborando com esse mau posicionamento do temporal, e aí toda essa gama neural que a gente tem falado. Assim. Então, procurar sintoma é o que tem, né? Com disfunção temporal. É importante, né, Ana, falar, o Hermínio falou, a gente complementando, que ele é um osso duplo, né? Que ele é víscero-crânio e neurocrânio, né? E víscero-crânio que ele recebe toda essa tensão facial vindo das vísceras. E também... até explica, né, Zezé? Se a gente pegar a relação que o Hermínio comentou agora há pouco, né, das meninges, né? A gente considera, então, a maior parte, né, se a gente pudesse falar em porcentagem, acredito que 60%, 70% das meninges é inervada pelo trigêmeo, e a outra parte pelo plexo cervical, mas também a parte dura infratentorial tem a sua participação vagal. Daí, por exemplo, aquelas dores de cabeça, enxaquecas, com ânsia de vômito, né, as tonturas que vêm, que repercute com vômito, né, com aquele sintoma neurovegetativo, completando o que vocês falaram também. Legal. Maíra, e só para a gente finalizar acho que os nervos, lembrar também a importância dos dentes, né? Que a gente teve esse paciente, não sei se a bronha que a gente comeu, né? Eu nunca mais vou esquecer disso aí, porque essa bronha foi muito grande.
Então, é a importância do dentista, né, e dos dentes para o trigêmeo e para o temporal, né, porque acaba igual a gente falou. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho disso, como as nossas recepções podem nascer e acometer o trigêmeo, né, e os dentes é uma parte muito Sim. importante, né? E pegando esse gancho desse caso, né, que a gente teve lá na clínica escola, é legal a gente perceber essa relação de quando o problema é nosso, quando não é, né? Se uma posição de dente, um dente deitado, igual estava aquela paciente lá da clínica, a gente pode fazer, trabalhar tudo de nervo que a gente quiser, que não vai acontecer nada, né? Importante nessa. Uma raiz, a relação da raiz do dente com a passagem do nervo trigêmeo é uma relação muito íntima, né? Então, uma alteração da posição dessa raiz, uma cutucadinha que ela dá ali no nervo, né, já é suficiente para causar um estrago bem grande. Então, tanto as raízes superiores, né, com relação aos ramos de V2, quanto as raízes inferiores, né, com relação ao ramo de V3, elas têm que estar muito bem posicionadas e a gente tem muita certeza que elas não estão cutucando nenhuma posição de nervo. Porque a partir do momento que esses dentes estão interferindo no nervo, aí já não é para a gente tem que mandar para um ortodontista arrumar, porque a gente não vai conseguir Exato. puxar o dente para baixo e nem mexer nele, né? Então, aí é mandar para o ortodontista mesmo. E a relação é importante também na parte de relação de oclusão, não sei se a gente já Ô, pode entrar, Maíra, mas deixa eu falar uma coisa mas... para você. Outra coisa importante também, só te cortando, a Fica gente bom. também fica muito esperto, né? Porque muitos pacientes que não tinham sintomas vão ter sintomas a partir do momento que começam a utilizar equipamentos ortodônticos também, né? Sim, E isso também é uma via dupla, né? Então, acho que é importante a gente estar sempre muito esperto com isso. exatamente. E é muito comum o paciente chegar para a gente e falar: "Ó, antes eu não tinha dor, comecei a usar aparelho, a dor apareceu." Né? De Isso, repente, arrumou o dente por estética, que acontece muito, e estava funcional, agora está lindo, mas está totalmente disfuncional. Né? Então, a exato. gente tem que ficar bem atento com isso também. E aí a E gente tem os testes para verificar isso, né, Ana? Que Isso, se a e gente Zé, se pode. você me permite, só corroborando com o que a Maíra estava falando, né, da importância dos dentes, a gente também, puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, para o nosso lado, né, o lado da posturologia, né, que é na posturologia que a gente aborda, mas para os microgalvanismos, né? Ah, Então, se nós pensarmos que o microgalvanismo é aquele aumento de corrente elétrica gerado por metais de naturezas opostas, muito encontrado no mercúrio, né, que nós temos nas amálgamas dentárias, nas obturações por amálgamas de mercúrio, esse mercúrio, ele aumenta a corrente elétrica, nesse caso, a corrente elétrica nervosa do trigêmeo, aumentando o tônus, né, relacionado aos masséteres temporais, pterigóideos, tudo bem que ele, lembrado. né, Tem muito. e a importância, né, e por isso, por exemplo, que às vezes, os pacientes que colocam aparelho ortodôntico pode começar a ter sintomatologia, porque antes era só o amálgama de mercúrio. Agora é o amálgama de mercúrio junto com outro metal, que seria o metal, né, do aparelho ortodôntico. Então, não que necessariamente estaria errado a construção ortodôntica, mas é que esses metais de naturezas opostas podem ter aumentado a corrente elétrica e isso ser completamente nocivo, né, para o corpo, não só para o músculo, mas para a parte glandular, né, para toda a parte neurovegetativa. E vai interferir diretamente na mobilidade do temporal Exato, também, com exatamente, certeza, né? Então, exatamente. Zé, e oi? eu trabalho aqui no Rio diretamente com dentistas, né? Eu trabalho Sim. diretamente. Os pacientes são os mesmos. E é uma relação que mais cresce essa relação osteopata-dentista, né? Principalmente esses dentistas mais integrativos, de ortodontias mais funcionais. E aí eu acabei mergulhando muito, né? Então, como a Ana brincou, puxando para o sistema, uma coisa que eu vou te dizer agora, que uma hora a gente vai ter tempo mais pessoalmente, eu fui estudar e o dente, por ser um cristal, é o trigêmeo que leva essas relações. Só que também essas relações neurais, neurológicas, vêm do cérebro para o dente.
Então, eu fui estudar, hoje mesmo eu teria, né, uma mentoria dessa, decodificação dental. Então, a hora que a gente vai para o sistema biológico, o conflito, por ser muito violento do ponto de vista elétrico para o cérebro, o dente ele funciona como se fosse um disjuntor. Então, o dente se sacrifica para salvar o cérebro, pelo fato da gama elétrica ser muito potente. Então, hoje em dia, o que já se faz em decodificação? Dependendo do tipo de lesão do dente, dependendo da raiz, dependendo de qual acometimento, de qual micro-organismo, de qual bactéria, já consegue se fazer a leitura biológica de qual programa biológico está relacionado com isso. Então, olha onde a gente pode chegar. Pode chegar, né? Com isso. Então, essa paciente aí, com esse terceiro molar que vocês tiveram aí nesse posicionamento, a decodificação dental explica o porquê desse ângulo, dessa posição, desse dente, se é direito, se é esquerdo, tudo aquilo que o sistema biológico nosso, então, é uma coisa que daqui a pouco na escola a gente já vai estar aprofundando bastante com isso aí. Que legal, né? Onde a gente pode chegar, que legal. Beleza, ótimo aí. Bom, seguindo o jeito da gente trabalhar, né? Então a gente falou, não sei se vocês estão percebendo que eu comecei pelos nervos, né? E agora a gente vai para o sistema arterial. Então quais seriam, né, as principais artérias, né, que vão estar intimamente relacionadas, né, com esse osso, né? Então com a ATM, com o ouvido interno, com o próprio osso temporal. Então, quais seriam, né, as ramas arteriais, as principais artérias? E outra coisa importante, quem governa essas artérias, né, que a gente vai voltar nos nervos, mas agora a gente falando especificamente das artérias. E o Hermínio também, se pudesse, né, a clínica das artérias, pode estar o zumbido, as coisas que a gente pode, então, falar um pouquinho desse sistema. Não sei se a Ana ou quem quiser, ou a Maíra, ou o Hermínio, podem. Pensando em artéria, a gente vai pegar as principais artérias, né, mesmo, a artéria vertebral, as carótidas, por conta de sustentar toda a base arterial cerebral. Mas, principalmente trazendo de volta para o temporal, a gente precisa lembrar que a gente lembra sempre do forame rasgado posterior, né, da relação do temporal, e aí eu penso em veia jugular, mas quando eu vou no final, eu falo brincando, na ponta da pirâmide, na relação da pirâmide petrosa do temporal com o esfenoide, eu vou ter o forame lácero, que seria o rasgado anterior, vamos pensar assim, que ali é a entrada da carótida. Então, disfunção de temporal, eu vou repercutir diretamente nessa irrigação carotídea mesmo, né? Isso é uma coisa que, às vezes, do ponto de vista anatômico, a gente não se recorda. Quer complementar alguma coisa, Ana? Eu concordo com o que o Hermínio falou, né? As duas principais artérias encefálicas, né? Cerebrais, que seria a vertebral e a carótida interna, né? Oriunda da carótida comum, e a carótida externa, né? Já para a parte mais externa do osso temporal, né? E da articulação temporomandibular, né? E a carótida, pensando, né, agora nessa parte neurovegetativa, neural, né, simpática, então, se a gente pensar na carótida comum, interna e externa, elas são comandadas, né, pelo nervo principal, né, pelo gânglio principal, é o gânglio cervical superior, né, que se encontra na altura ali de C2, que governa essa artéria, esse sistema arterial, né, que adentra a interna que adentra no crânio e a externa que fica exocraniana, e depois a vertebral, né, que é comandada pelo gânglio estrelado. Então, esses seriam os principais gânglios neurais, né, simpáticos que comandam esse sistema arterial e venoso concomitantemente. E os ramos, né, que, por exemplo,
o ramo que controla o ouvido interno, que controla a TM, a gente poderia também falar um pouquinho sobre isso, né, para a gente ser mais específico ainda. Aí de ramo tem dois ramos importantes, que aí entra a artéria meningia média, que ela vai se relacionar, e a artéria occipital também. É uma artéria que ela provoca muitas dores posteriores, e são ramas importantes. A artéria maxilar, que a meningia média, ela é uma ramificação da artéria maxilar. Então, muitas vezes a gente vai ter pacientes com sintomatologias de ATM associadas a essa região, associadas da meningia média. Então, olha o que um problema de ATM pode estar fazendo uma meninge estar mal vascularizada, né? Isso é bastante interessante para a gente. Tá. Com relação à ATM, dá para entrar também um pouco dos ramos da artéria bucal também, né? Que a gente consegue trabalhar a artéria bucal com ancoragem lá na ATM Bucal, e ela é ramo de qual? Da ela é carótide? ramo da mandibular, se eu não me Da engano agora, mas mandibular? acho que é isso, é ramo da mandibular. Uhum. Isso. É importante para a gente ir fazendo, e são todas as estruturas que a gente pode tratar, né, para estar pensando no sistema vascular, né? É No curso isso? de autoneurologia, a gente aprende a fazer a manipulação de todas essas artérias, até mesmo a artéria cerebral média, cerebral anterior. Hoje em dia a gente já faz a manipulação de todas. Isso, muito importante, né? E então, para o temporal, são as duas, né? Que seriam as mais importantes, né? Que tanto a carótida interna quanto a externa. A vertebral tem uma ação direta no temporal? Não, acho que não. Porque da vertebral vai formar a basilar, e da basilar já sai, por exemplo, a artéria labiríntica. Então, são os problemas diretamente vasculares que pode nascer, por exemplo, na entrada torácica, pode repercutir em sintomas vasculares que podem dar queixas de tontura, zumbidos, perdas Emílio, auditivas. para o pessoal entender, então, assim, é super importante o tratamento arterial, que são das principais artérias, né? Para o ouvido interno, tanto a vertebral quanto a carótida, né, Hermínio? Tem Sim, algum porque ramo específico, Hermínio, que a gente poderia pegar, além de trabalhar? Então, se a gente pensar na vertebral, o gânglio estrelado, o gânglio cervical superior, depois você tem o sistema arterial, vertebral, artéria vertebral e carótida interna e externa, né, Ana? Que são muito importantes. Igual a Maíra falou, o ramo bocal. Qual mais que a gente poderia pegar para... eu trabalho bastante a artéria maxilar, porque a artéria maxilar ela libera muitos ramos para cima. Embora ela venha, né, na maxila para fazer toda a parte de gengiva e dentes, mas ela solta muitas ramas, desde da fossa pterigóidea, todas as ramas, então, de face, artérias de face, artéria oftálmica é muito importante. Ô, Ana, e a gente tem um teste muito bacana, né, igual na escola, que são os testes de insuflação que pode medir, né, os territórios arteriais para ver se eles estão funcional ou disfuncional, né? Acho que isso é uma grande conquista nossa. E a partir dos territórios a gente pode fazer a projeção de qual artéria está implicada, né? Acho que isso é fenomenal, né? Para a gente é um ganho absurdo, né? E eu vejo você trabalhar bastante com... Isso é uma parte importante para a gente estudar o sistema arterial também, né? E no crânio Exato. dá para fazer também, né? Com certeza. Da mesma forma, também vai caracterizar com aquela perda de insuflação que a gente aprende, Sempre, né? sempre uma coisa importante, sempre lembrando que quem controla o sistema arterial é o sistema nervoso autonômico simpático, né? O parasimpático ele não vai ter. Então, os gânglios, né? Então, cervical superior e estrelado são muito importantes para esse tratamento concomitante, né? Do sistema arterial, né? Então, acho que é bem importante também, né? Bom, agora, falando especificamente, se a gente já passou pelo sistema arterial, Hermínio,
a gente tem, a gente pode falar um pouquinho das membranas intracranianas, né, que já é um elemento osteopático clássico, né, e o temporal, né, se puder falar um pouquinho da inserção dessas membranas sobre o temporal, a repercussão delas no osso Zé, temporal. o bom de dá para associar ainda falando da parte de vascularização, né? Porque quando a gente às vezes fica, o osteopata às vezes fica muito preso na artéria, né? E esquece das veias. Quando a gente quer falar de membrana, a gente está falando de veias, né? Do crânio, que são os seios, principalmente. Certo. Então, muitas vezes, um bom trabalho membranoso, trazendo um bom trabalho de seios, né, de drenagem, vai facilitar e muito o trabalho arterial. Eu costumo falar que Certo. não dá para jogar água numa esponja encharcada, né? Então, muitas Uhum. vezes, esse trabalho, e pensando em membrana, principalmente relacionada à temporal, eu chamo muito a atenção, eu gosto muito de citar, quando a gente pensa na tenda do cerebelo, né? A tenda do cerebelo, na sua continuidade para ir lá se inserir lá no esfenoide, lá nos processos crinoides, e vai se Nós. tornar o que nós chamamos de, que eu chamo muita atenção, que é o ligamento esfenopetroso, né? Essa membrana se torna um ligamento, e esse ligamento esfenopetroso vai se tornar na prática, eu falo que é o lençol da célula túrcica ali, onde a Certo. hipófise vai estar descansando. Então, um bloqueio temporal muitas vezes pode levar a uma tensão dessa hipófise. Então, todos os sintomas do ponto de vista hormonais, de controle hipofisário também, estão muito relacionados com isso. E a tenda, ela consegue pegar temporal, occipital, esfenoide e uma pequena parte o parietal. Então, ela acaba influenciando muito nessa questão vasculomembranosa aí, né, que a gente está citando. Então, o temporal, para a gente entender, então, por exemplo, as disfunções petrosas tá muito bem relacionadas com a tenda, né? Que é o conjunto de membranas, que também a gente pode ter técnicas para trabalhar. E depois nós temos as suturas, né, Mi? Também, que a Ana mostrou no começo, né? Que é muito importante também para o osso temporal. Que para a gente saber se a sutura, é importante saber que as suturas elas são permeadas, né? A gente tem tecido conjuntivo ali, que é o próprio tecido membranoso entre as suturas, né? E para a gente saber se a gente tem disfunção, então, sutural, a gente vai correr a palpação, né? E a gente vai ter a nocicepção, né? Logicamente, junto com a perda de mobilidade, né? E assim a gente tem duas coisas importantes, né, Hermínio? A gente tem os nervos, a gente tem os vasos, depois a gente tem as membranas e as suturas. Então, tudo isso pode implicar numa perda de mobilidade do temporal, né? E tudo isso que a gente já falou. Então, para a gente liberar o temporal, a gente tem que pensar no seu sistema membranoso e no seu sistema sutural. Então, e aí as suturas, né, vai formar com todos aqueles ossos que nós falamos no começo. Também é importante, né, o terapeuta ter esse conhecimento para poder trabalhar essas estruturas, né? E Zezé, e lembrando também, né, como ele é um esqueleto, né, nós estamos falando do temporal, é um osso, e a gente vê lá no módulo também, no módulo 5 que a gente dá, que o osso, ele é ricamente nervado, tem os seus nervos do osso, né, que a gente disse bem aí, que é trigêmeo, que é plexo cervical, então a gente fala também que a gente encontra disfunção na membrana do osso, né? Isso encontra muito, né, Ana? Não é E é o pouco, não. periósteo do temporal, que se encontra É com muita muito frequência. impressionante isso, né? A gente Exatamente. encontra muito. As Porque lesões se a gente até intrínsecas pensar, né, Zezé, é se a muito gente, comum. se a gente pensar o que o Hermínio falou agora há pouco, né, até tenho anotado aqui, que ele disse das membranas, disse da tenda do cerebelo, então foice do cérebro, foice do cerebelo, tenda do cerebelo. Se nós pensarmos que essas membranas,
ela é, que eu vi aqui no artigo, né? Que é um sistema fibroaponeurótico, e esse sistema fibroaponeurótico, ele é sustentado também por tônus muscular, por tônus dos músculos que se inserem no occipital, no temporal, né? Então, a importância por isso que esse osso, ele sofre tensões o tempo todo. Daí justificando uma disfunção de periósteo que não necessariamente é um trauma no osso, e sim por tensões exercidas desses músculos, né, que também sustentam essas membranas e que estão inseridas nesses ossos, né? Então, por isso daí a gente encontrar tantas disfunções também de periósteo, sem que haja necessariamente um trauma, né, no osso temporal, né, Hermínio, Maíra, Zezé? Isso é muito legal. E a gente tem visto muito isso, né, Ana? E é impressionante o tratamento. A gente está até redundante a gente falar o tanto que a gente tem tido de resultado com o tratamento do periósteo, né? Mas é muito impressionante como esse tecido, haja visto, né, no cérebro, o tamanho da área responsável por governar esse sistema. Então, é uma coisa absurda, né? É um tecido que a gente não dava tanta importância, mas o resultado do tratamento desse tecido é absurdo. E o terapeuta ele não pode desconsiderar nunca, né, no seu, no seu, eu costumo falar, quando a gente vai pensar no osso, depois a gente vai fazer um grande resumo, a gente tem que pensar no sistema, né? E esse tecido ele não pode deixar de ser levado em consideração, né? Então, o periósteo, né? Muito bem lembrado pela Ana, periósteo, a, as membranas e as suturas. Então, veja que são, são elementos que compõem o sistema do osso muito importantes. E, Zezé, e casando um pouco, né, essa fala de suturas, o temporal ele tem uma característica que embriologicamente é como se fossem três ossos. A porção escamosa, a porção mastóide, a porção petrosa, elas se encontram, né, durante o desenvolvimento ósseo. Então, essa fronteira aí dessas porções nada mais é do que uma sutura funcional onde eu posso ter disfunções periósticas Intrínseca. potentes, E a intrínsecas gente, potentes ali. E quando a gente pensa na porção mastóidea, internamente a mastóide, ela é cheia de células aéreas, ela é oca ali. exato. E essas células aéreas, elas são responsáveis como se fosse uma concha acústica mesmo, auxiliar na parte de audição óssea, de captação de vibração óssea. Então, uma disfunção perióstica, ela pode estar comprimindo essas células ósseas e o paciente ter sintomas auditivos. Perfeito. E a medicina olhando para a região timpânica e não encontra nada. Você falando isso agora, a Ana fez um tratamento, depois a gente vai comentar o caso clínico da Ana, que o cara tinha plenitude auditiva, né, Ana? Isso. E quando a Ana desobstruiu o osso, foi uma coisa impressionante, cara. Foi um caso clínico, assim, absurdo, né? O Então, você vai cara... estudar, Ana, nessas células aéreas da porção mastóide, você vai ficar impressionado. Você vai falar, é isso, você vai falar. O periósteo deve estar comprimindo, fazendo com que a porção fique mais densa, a porção mastóide. Não vibre, né? Isso, Essas disfunções não tem espaço aéreo para a frequência sonora caminhar ali dentro da porção óssea. Essas disfunções intraósseas, né, elas têm muita relação com tudo que a gente falou até agora, né? Tanto essa parte de da relação da autoneurologia mesmo, que engloba tudo que o Hermínio já falou até agora, quanto essa parte trigeminal, porque tanto a parte auditiva quanto o trigêmeo estão alojados dentro do temporal, né? Exato. Então, o osso que está ali sendo comprimido pelo periósteo, não tem mobilidade, maleabilidade naquele osso, nada vai funcionar, né? E aí a gente vê a importância desse trabalho de membranas, de periósteo. Como que a gente vai trabalhar um osso, a mobilidade do osso, sendo que ele está todo preso, todo amarrado? A gente precisa trabalhar a inervação dessas membranas, resolver o problema do periósteo, para daí a gente pensar nas técnicas do temporal, propriamente dito. Exato. Isso.
E o Gasser, né, Zé? O Gasser mora dentro das duas membranas, das duas tendas, né? A tenda superior e a tenda inferior do cerebelo. O Gasser está ali dentro. Então, toda a técnica para o ganglio de Gasser, na verdade, é uma técnica membranosa, tá? Você precisa desalojar ele ali. Certo. Ótimo. Então, é legal, assim, porque a gente está... Depois a gente vai fazer um resumo, vou fazer um resumo, para o pessoal entender o nosso... E a gente está levando aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou levando onde eu quero, eu estou trabalhando todo o sistema para a gente chegar. E agora o próximo passo seria a mobilidade do osso, porque agora a gente tem... Agora a gente desbloqueou os nervos, liberou as artérias, tirou lesão intraóssea, liberou as suturas, né? Trabalhou as membranas. Pô, agora é a hora de você fazer a técnica de movimentar esse osso. Agora você Que já está imagina... solto, né? Que já está solto. Você imagina um osteopata agora querer, com aquelas técnicas de 0 gramas, você querer desorganizar, quer dizer, até chega a ser, né? Mas e isso é legal porque então agora que o osteopata ele pensaria em agora eu vou ver, né, se o osso está funcionando. E para ele funcionar, agora sim a mecânica a gente precisa saber, né, que é a rotação interna, a rotação externa. Coisa importante do temporal que o componente de rotação interna e externa, ele tem um componente que eu vou chamar de adução e abdução, né, que de abertura e fechamento, e que esse componente ele é maior que o componente de rotação. Então, o osteopata tem que entender isso também, né? Que sempre a abertura e fechamento ela é maior que o nível que o temporal tem de rotação, né? Então, agora seria o momento, né, de você, agora sim, se você quiser trabalhar a lançada, se você quiser trabalhar, porque você já desmanchou e você pode, então, Já trabalhar. eliminou as tensões, né? Já eliminou as tensões. Exato, exato. E aí, né, Hermínio, você imagina o seguinte: depois dessa mobilidade que a gente pode dar para o osso, aí tem um outro movimento que seria o MRP, que aí seria o. Tá bom? Então, você veja que tudo isso que a gente falou até agora são as barreiras que podem impedir o MRP, porque se tudo tiver livre, o MRP processa. Senão, ele vai estar bloqueado. Agora, chega a ser insano você querer trabalhar o MRP se você tem tudo isso para desmontar. Quer dizer, então é você querer pegar chupar a laranja, chegar no meio da laranja sem sem descascar a laranja. Quer dizer, então é mais ou menos isso que a gente tá tentando organizar para os nossos alunos, para que os nossos alunos entendam, né? Então é muito importante, né? O trabalho craniano nessa aula está bem legal, porque ela pode resumir para os nossos alunos, né? O quanto que ele tem que ter de conhecimento, o que ele precisa conhecer, quais as ferramentas que ele pode fazer, como ele pode se organizar para fazer um desmanche do temporal, né? E seguindo essa sequência. Associado às clínicas que o paciente pode chegar, que nós falamos bastante de clínica de todos os nervos, né? Então, síndromes posturais, síndromes de equilíbrio, audição, zumbido, quer dizer, então eu costumo falar assim, independente dos sintomas, se você entender o sistema do osso, você vai passar por tudo isso, né? E, obviamente, quando você encontrar aí um sistema que está alterado, você vai encontrar esses, né? E depois, né, Hermínio, eu não sei, aí vem também os trabalhos específicos, né? Então, aí reposicionamento de canal. A gente poderia falar um pouquinho, Maíra, da importância que a gente chama da relação crânio-cervical, a importância da OAA na posição do osso temporal e na posição da articulação, né? Na posição da oclusão, por exemplo, que vai estar associado às disfunções de ATM, que é outra coisa muito importante, né? Eu costumo falar que
trabalho craniano ele tem alguns pontos chaves, né? Então você tem que entender as tensões faciais que chegam até a base do crânio, né? Que entram pela região anterior ou pela região posterior. Região posterior é o AA, região anterior são os diafragmas, são então, isso. Depois o sistema neural, né, que a gente falou, sistema vascular. Depois, aí você vai aprofundando, você vai ver a parte intrínseca do osso, a parte estrutural, a parte de membranas, né? Você vai desconstruindo a mobilidade, a MRP, então aí você vai desmanchando. E aí você tem os trabalhos específicos também, né, Hermínio? Que no caso seria, por exemplo, depois de você corrigir, por exemplo, o temporal, você precisa mobilizar a TM, né, Maíra? Então, falar um pouquinho desse trabalho específico, né? A importância disso que eu falei também, Maíra, que eu acho que é importante a gente falar, e depois o Hermínio falar um pouquinho dos canais e a Ana falar um pouquinho das síndromes posturais que pode estar relacionado ao temporal. Legal. Essa parte da posição crânio-cervical, pensando numa parte mais estrutural articular mesmo, pensando primeiro Rocabado fala bastante, né, da relação de C2 determinando a posição crânio-cervical. Então, se a gente pensar numa C2 em flexão, se não acontecesse nada com o crânio, a pessoa ia ficar quase que olhando para baixo, né? E não existe nenhuma pessoa nem animal no mundo que anda olhando para baixo. Então, o crânio vai tentar fazer essa adaptação para gerar a horizontalidade do olhar, né? Seria uma rotação posterior, né, do crânio. Se a gente pensasse só no crânio, seria uma rotação posterior. Quando a gente faz essa rotação posterior, juntando com essa tensão facial anterior, né, de fazer esse levantamento, a relação oclusal, principalmente, né, que vai ser mais interessante de pensar nisso, a gente vai ter aquele paciente que é classe 2, né, que tem aquele queixinho mais para trás, o retrognata, né? Quando a gente tem essa posição da mandíbula mais posterior, por adaptação dessa extensão, a gente vai ter uma compressão maior do côndilo lá na cavidade glenoide. Vai ser uma articulação mais comprimida, né? Aí gera os sintomas neurais juntos, às vezes entra uma vertigem junto, porque está tudo comprimido lá atrás, né? E o contato oclusal vai ser mais posterior também. Quando a gente faz a extensão cervical, a gente morde o dente, a gente percebe que o contato está mais lá no fundo da boca, né? E o contrário é verdadeiro. Se a gente tem uma C2 em extensão, o crânio vai fazer uma rotação anterior, né, para tentar horizontalizar o olhar. Nisso, por tensão facial, mesma coisa, a mandíbula vai ser empurrada para frente. Aí a gente tem um prognatismo, né, uma classe 3 que a gente fala, que é aquele pessoa que tem o queixo mais para frente, que a mordida vai ser mais topo a topo. Então, né, quando a gente puxa a cabeça em flexão, a gente percebe que o contato vem mais para o anterior, né? Quando vem mais para o anterior, a gente vai ter uma disfunção, vamos pensar bilateralmente, mais infero-anterior do côndilo, né? Que vai ser o contrário. O retrognato ele vai ter mais uma disfunção de coaptação, né, do côndilo lá na cavidade glenoide, e o prognatismo vai ser o contrário, vai ser uma disfunção infero-anterior, como se ele estivesse fugindo da cavidade glenoide. Seria mais essa relação da posição crânio-cervical com essa alteração de tensão, né? É uma dependendo da outra, é como se fosse um sistema de polias ali, de alavanca, né? Se eu puxo uma para trás, a outra vai puxar para frente. Uma depende da outra. Exato. Eu costumo falar, que isso que a Maíra falou, para a gente, que essa posição de rotação posterior, que é uma lei de oposição de ossos, né? Que vai fazer uma compensação da flexão de C2. Então, para você não ficar olhando para baixo, você vai fazer uma extensão do occipital, né? Isso vai gerar uma hipertonia principalmente do digástrico, né? Que vai tracionar a mandíbula para trás. Então é muito importante essa entrada, né? Para o sistema de oclusão, tá? Então muito importante o osteopata conhecer isso né? E o É Hermínio muito também comum agora. também, Zezé, só complementando, os retrognatas geralmente é muito mais comum em pacientes respiradores locais e com apneia. Justamente por esse retrognatismo, tem toda essa compressão do ióide lá na faringe, na laringe,
a rima labial ela fica muito mais difícil, né? Não Quando a tem gente faz espaço, a né? Não tem extensão e espaço para tenta puxar o fechar a ar. boca, é muito mais difícil do que quando a gente está com o prognatismo. Então, é muito comum paciente com boca seca, né? Respira muito pela boca e relata a apneia, geralmente nos retrognatos. Legal, bacana. O Hermínio também, você podia contribuir com isso, né, Hermínio? Porque, que nem a Maíra falou, esse é um paciente que às vezes a gente tem que ficar atento, porque às vezes ele traz um exame de imagem e a gente fica muito preso, às vezes, em como está a posição das vértebras, aquela coisa fisioterápica. Quando a gente olha, muitas vezes, não tem espaço para passar o ar, né? A Certo. função, região laríngea, ela tá, por conta dessas tensões, ela está fechada, não tem espaço. E muitas vezes o trabalho osteopático você vê um ganho desse espaço. Você fala, minha apneia melhorou muito, porque agora tem espaço mesmo, físico, para o ar passar. E é importante, né, Maíra, que o pai da Maíra, falar um pouquinho, que ele é um dentista, mas ele trabalha com apneia do sono, né? Isso. E E disfunção de trabalha com apneia. ATM. Agora, você imagina o quanto um profissional desse precisa de uma boa osteopata do lado. Quer dizer, é absurdo, né? O Vive complemento, isso né? bem. E a gente fica muito orgulhoso, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com osteopatia, a gente não conseguia conversar com os dentistas. Igual a gente não conseguia conversar com os médicos, porque a gente não tinha conhecimento, né? Então, hoje, olha só que é Zé, muito legal, né? Porque a dentista que eu trabalho, você imagina o estrago que ela faz no consultório do pai dela. Zé, a Mas hoje, dentista que Zé, eu trabalho. a conversa com os dentistas, até bucomaxilo, está muito mais fácil, principalmente quando eles mandam um paciente. E daí eles veem Exato. a melhora que tem, aí você não precisa nem explicar muita coisa, eles entendem que ajuda, aí eles nem eles falam assim, ó, vai lá que é bom. Vai lá que é isso aí. E é Zé, a legal, né? dentista, Porque como é importante a gente ter conhecimento, né, Emílio? Porque com todo esse conhecimento, a gente sabe o quanto isso pode ajudar as pessoas, né? Quer dizer, agora é preciso ter conhecimento, né? Você vê que o conhecimento abre muitas portas, né? Se você não tem, não é possível, né? Tem gente que quer trabalhar com dentista sem ter conhecimento, aí não dá, não é a possível. dentista que eu trabalho aqui, Zezé, ela é uma dentista É, famosa aqui, ela chama Marcele Chedid. E eu falo que é uma conquista da osteopatia, porque o contrato, ela usa um aparelho que não usa vetor de força nenhuma, totalmente funcional, estimulando o trigêmeo, uma coisa bem interessante. Mas o contrato do paciente, você tem uma ideia, como ela pensa e como ela trabalha, o trabalho de normalização funcional é de 10 meses, o que o ortodontista convencional aí quer ficar 2 anos, é de 10 meses o trabalho dela. Só que está no contrato do paciente, no papel, eu falo que é um orgulho isso, que se o paciente não fizer a osteopatia, ela não garante o trabalho dela, ela não garante o resultado dela. que legal, é Então o uma paciente conquista tem isso, que né? fazer em contrato a É isso. osteopatia. Legal, isso é muito, muito legal aí para os nossos alunos, né, entenderem, né, assim, é muito legal, né? E é isso que a E gente eu quer ver costumo, cada vez mais osteopatas com nível altíssimo aí para poder estar ajudando essas pessoas, né? É, a, bom, só para a gente terminar, Emílio, e aí fica também as disfunções de ouvido interno, que aí você teria também que, né, que é importante, eu sempre gosto de falar primeiro, sempre que tem que falar um pouco dos canais para mim. Então, acho que é sempre bom ouvir você falar um pouquinho disso daí, que a gente fez tudo isso aqui, Emílio, tá? E o paciente está com tontura ainda. E aí seria o trabalho dos reposicionamentos, esse trabalho. Então, dá um toque para a gente nisso, para a gente fechar. é, é interessante falar assim, né, Zezé? O que seria a necessidade de manobras lá, vestibulares? Uma questão mecânica. É o descolamento, a litíase dos cristais lá que caem, e a gente precisa conhecer, como todo osteopata, a anatomia, os testes corretos para saber qual canal está cometido, para se fazer a manobra de reposicionamento. Mas o que é mais interessante, eu falo, é que como osteopata, a gente tem que pensar assim, por que que esses cristais caíram?
Por que que apareceu essa patologia mecânica? Por tudo que a gente falou hoje. Se Legal. tudo que a gente falou hoje estiver disfuncional, porque quais são as causas? Déficit circulatório, um trauma, eu posso ter uma pancada, né? Um trauma, mas aí já é mais como na osteopatia também. Um trauma você vai mexer onde foi o trauma, né? Não tem correlação no trauma. Mas é déficit circulatório, é déficit hormonal, é, processos inflamatórios, que a gente sabe que os processos inflamatórios vêm pelas hipomobilidades, pela não circulação. Então, a diferença do osteopata, do IDOT, é que ele vai fazer a manobra, ele vai reposicionar esses cristais, mas ele vai entender o porquê que os cristais deslocaram e vai tratar isso para não ter reincidiva, né? Então, e o que é mais importante a gente saber? Que nem você falou, eu fiz tudo isso, mas o paciente ainda está com vertigem, porque se trata do quê? De um incêndio que tem que se apagar, né? Isso Certo. salta fora do lugar, eu tenho que fazer a manobra, né? Então, eu falo brincando assim na escola, tem 3 incêndios, que é primeira costela elevada, perna curta verdadeira e VPPB, esquece o resto, vai lá e apaga esses 3 incêndios aí, né? Esses 3 incêndios se apaga, não tem o que fazer. Mas é olhar para tudo isso. Então, casando essas questões, essas disfunções, você pode ver que se o aluno andar por toda essa anatomia que a gente falou hoje, eu vou falar uma frase do aluno falou para mim lá no México, né? No final da aula ele falou assim: eu percebi agora que os sintomas passam a se tornar óbvios para quando você sabe a anatomia e o funcionamento das coisas. É óbvio que está com problema de tontura. É óbvio que está com uma tensão na musculatura. É óbvio que um dente está fraturando de tanto que eu estou apertando. E aí, para casar com, para facilitar isso, que a Maíra explicou tão bem para a gente, né, dessas relações de oclusão, eu falo assim, Zezé, eu desenho uma casinha, aquela casinha de criança mesmo, com dois telhados. Um é a mandíbula, o outro é a maxila. E às vezes esse telhado está torto, né? E eu falo que os ossos do crânio são as paredes da casa. Então, às vezes, o telhado está torto porque as paredes da casa estão tortas. Mas o alicerce dessa casa é a OA, né? Então, muitas vezes o telhado está torto porque o alicerce é que foi mal projetado. Então, por isso que a gente olha primeiro essa relação cervical, depois os ossos do crânio. O que sobrar, como diz a Marcela, o que sobrar, ela fala, mexe, o que sobrar, faltando função no telhadinho da casa, ela fala, aí a ortodontia vai conseguir ajudar. Legal. Acho que ilustra Bom, bem. Ana, e para a gente terminar, eu acho interessante ter uma informação nova, né, que a gente pegou hoje, que a gente tem o ouvido interno, então, que ele pode dar os desequilíbrios, né? Pode dar problemas auditivos, que aí vai estar os zumbidos, plenitude auricular, tá? E também a síndrome postural, né? Que o sistema vestibular também pode. Então, basicamente, são sintomas bem característicos que estão bem relacionados com o temporal e tudo isso que a gente falou. Então, falar um pouquinho agora para a gente fechar da síndrome postural, né? Da característica, né? Da síndrome postural relacionada ao sistema vestibular, que está muito relacionado ao temporal. Exato. Como eu falei agora há pouco, né, sobre um pouquinho da síndrome de deficiência postural relacionado ao vestibular e, consequentemente, ao osso temporal, o que há, assim, uma informação mais recente, né, que, não mais recente, mas que a gente vai começando a integrar um pouquinho mais, é que dentro do sistema vestibular, nós temos os órgãos otolíticos, né? O triclo e o sacro e os canais semicirculares. Desses órgãos otolíticos, né? O triclo e o sacro, esses estão muito ligados a essa síndrome de deficiência postural, né, Hermínio? A essa relação espino-vestibular de uma forma mais raquidiana e de membros, né? Superiores e inferiores. E os canais semicirculares muito relacionado a essa oculomotricidade, a relação dos canais com a oculomotricidade, com o sistema ocular, né? E pensando nisso, nesse eixo, né?
nessa via espino-vestibular e vestíbulo espinal, né? Sempre uma dupla via. Então, a gente pode ter sinais, né? As assinaturas de um paciente que ele, num esquema postural, ele tem um pé em abertura, ele tem uma lateralização da pelve, né? De um lado que ele tem um pé em abertura, do outro ele tem de uma rotação interna, né? Uma lateralização da pelve. E num pósturo dinâmico, ele vai deixar com uma assinatura bem específica aquele paciente sistematizado lateralizado, que a gente pode ainda por cima ter uma assinatura mais específica nesse pósturo dinâmico, que é o pósturo dinâmico lombar, né? Onde a RAC, como ela está todinha bloqueada para um lado, então, por compensação, além dela não ir, além de ter uma afisiologia raquidiana, a gente vai ter uma compensação do quadril, né? Então, uma lateralização da pelve. A pelve se move e a RAC, ela fica dura, né? Então, essa é também um sinal bem característico de uma paciente sistematizado lateralizado, que pode estar vindo, né, tendo como uma das suas causas, não gosto de falar causas ou origens, mas uma das suas problemáticas, o sistema vestibular, que se encontra no osso temporal, dando com uma assinatura. Então, se eu suspeitei que é um sistema vestibular que está relacionado com aquela assinatura, eu posso incluir o Romberg, um Romberg em tandem, e no osso temporal eu vou encontrar uma hipomobilidade de um lado, no qual a hora que eu posso... Essa posição a gente chama de side shift, Ana. Só para ficar mais claro um pouquinho, que é muito interessante isso, que é uma assinatura bem marcante do sistema vestibular. Como ele é sistematizado, lateralizado, ele vai ter um aumento de tonicidade de um lado, de todos os músculos da coluna. Então, a coluna vai ter uma dificuldade grande de fazer lateroflexão. E aí, a pelve vai compensar, né? Vai fazer uma translação durante o ato de lateroflexão, né? Então, essa é uma marca bem bacana também, né? Além do então, se a gente for pensar, né, Ana, eu acho que isso é interessante, né, você vê, a gente vai aprendendo com as aulas também. Então, a Ana deu uma informação legal agora, porque a gente pode ter o sistema vestibular acometendo o sistema tônico postural e pode ter o sistema vestibular acometendo os distúrbios de equilíbrio, oculomotricidade, enfim, tudo isso, né? E você tem algumas assinaturas importantes, né, que vão indicar que esse indivíduo tem um problema do sistema vestibular relacionado com a postura ou do sistema vestibular relacionado com o equilíbrio. Se a gente colocar o teste de Romberg aí, por exemplo, né, e observar uma assinatura, e aí esse teste de Romberg poderia ocasionar, por exemplo, estar relacionado mais ao desequilíbrio do que a síndrome postural. E a gente teria duas assinaturas para indicar a participação do sistema vestibular, ou para um problema postural ou para um problema de equilíbrio, né? Oi, Emílio, pode complementar. Zé, e uma coisa bem interessante nisso que a Ana falou, vamos chamar de assinatura postural, né? Vamos chamar assim. É que às vezes o aluno ele acha que um paciente vestibular é aquele paciente que tem que chegar no consultório em crise, tem que chegar com tontura, com vertigem. Vou inventar um termo aqui, Ana. Vamos dizer assim, pode ser uma assinatura de anamnese. Você vai ver que esse paciente ele teve um episódio de labirintite há anos atrás. Há 10 anos atrás, assim. Então, às vezes, uma simples pergunta: você já teve uma crise? Que eles gostam de chamar labirintite, que não é o termo correto, mas você já teve uma crise? Às vezes ele vai falar assim: já, há 10 anos atrás eu fiquei 3 dias de cama. E agora ele está apresentando, na verdade, e não foi tratado, só de forma medicamentosa. Não devolveu a função. Só que o organismo se autorregula, a vertigem não está mais presente, nada disso, não fica vomitando, mas o corpo está mostrando que a disfunção está lá, né, Ana? Essa assinatura postural está mostrando lá. E ele vai chegar no nosso consultório com queixas musculoesqueléticas. Exato. Perfeito. Isso, bem bacana, né? Dá para a gente, né? Bom, a gente já falou bastante. Ana, só vamos comentar.
eu acho que, assim, para os alunos terem uma noção, a gente comentar rapidamente o paciente que você tratou, que eu achei um caso muito interessante, porque no mesmo paciente, né, ele apresentava tanto os sinais de posturais, como de equilíbrio, como de audição. Era um paciente que ele praticamente ele tinha tudo, né? E o que a Ana encontrou nesse paciente que tinha tudo, um temporal extremamente bloqueado. Né, Ana? Comenta um pouco rapidamente o caso, porque esse é um caso, assim, como o paciente é dela, eu sei que ela não gosta muito, mas assim, é um cara que ele já tinha ido em médicos, ele já tinha ido num monte de lugar, quer dizer, ele foi feito um diagnóstico, uma síndrome de Meniere, um monte de coisa que falaram para ele, né? Falaram para ele que não tinha solução, né? E é muito impressionante, por isso que eu gosto muito desse tipo de abordagem, porque a Ana fez o tratamento, ela fez exatamente isso. Ela organizou o protocolo de sistemas, né? E trabalhou, e a gente vai ver o resultado, assim, é impressionante. Ele saiu de um questionário que era ele praticamente zerou em 2 sessões, praticamente, né, Ana? Então, comenta um pouco, só para os alunos poderem ter uma noção disso tudo, e a gente fecha a nossa mentoria. Primeiro, Depois, também, eu se a gostaria. Maíra, o Hermínio tiver algum caso que é bem bacana, assim, que os profissionais possam ilustrar para os alunos, porque são casos que eles vão poder resolver se eles realmente tiverem nível, né? E isso que é, por isso que eu falo, o sucesso, né, do seu consultório não está em você postar na internet, está em você estudar e você resolver problemas. A gente tem que ter profissionais que sejam capazes disso, né? Então, por favor, Ana. Primeiro, Zezé, eu gostaria de apresentar o caso, mas de dizer assim que eu não gostaria de forma alguma que parecesse essa apresentação como uma prepotência. Não, Eu eu tenho muito sempre cuidado com isso. É só para mostrar não para é, que não é Eu sempre sei, eu a sei, eu sei. gente, a gente consegue isso, né? Não, não, não. Ana, E todo mundo aqui te conhece, Ana. Todo mundo aqui te Ô, conhece. Ana, E foi é só para muito, e entender foi assim, muito, os alunos. e assim corrobora muito o que o Hermínio falou, porque por isso que eu fiquei falando perfeito, perfeito, porque assim, né, Hermínio, que vem nos consultórios, então não necessariamente com a labirintite, né, com a tontura em si, mas com um episódio há muitos anos atrás, que ele nem se lembrava, e às vezes ele também, ele nem colocava isso como uma das causas, porque foi falado que não, que era uma síndrome, a síndrome de Meniere, que ele ia ter que conviver, que era autoimune e era o corpo dele que não conseguia reagir e que ele ia ter que conviver isso com o resto da vida, né? Então, ele veio, né, Zezé, com uma plenitude, e o que eu gostei foi, assim, que eu tive esse insight, ele veio com uma plenitude auricular e, ao mesmo tempo, com um zumbido. Então, tudo que você falou agora há pouco, né, do processo mastoide, do osso mastoide, de como esse paciente, ele pode ter tido há anos atrás algum episódio de tontura, de labirintite, né, entre aspas, e que hoje ele, para ele, né, foi cada vez mais se agravando e ele não conseguia mais ouvir, e o zumbido ficava frequentemente, né, no ouvido direito, e ele já estava perdendo a audição, ele já tinha feito o exame, ele já estava com perda auditiva. E eu tive um insight na hora de fazer aquele questionário que é validado, né, que é o questionário que mensura de mensuração do zumbido, que é o TH alguma coisa, né? E eu fiz aquele questionário e o questionário deu a pontuação 88. E aí eu fui me lembrar, né, da interpretação da pontuação 88, é a máxima que tem, a 88 cai no grau 5, o grau 5 é o máximo, né, o mais elevado, que se caracteriza como catastrófico, está sempre percebendo, né, está sempre percebido nos padrões, tanto no sono, né, que fica o zumbido, dificuldade em realizar qualquer atividade, né, que ele tem no dia a dia dele, né, é o grau máximo.
E foi feito, então eu falei para ele que eu poderia ajudar da forma que a gente falou exatamente tudo que a gente falou até agora. Né, encontrar, saber que o temporal aloja várias coisas, dentre essas coisas o sistema vestibular, o que faz o aporte, então a parte nervosa, o aporte vascular, venoso, e o que mais me chamou a atenção é que na primeira sessão ele já teve uma melhora, tá? Uma melhora. Mas o que mais me chamou a atenção é que me passou desapercebido, entre a primeira e a segunda sessão, o periósteo do temporal. Porque, por mais que eu estava fazendo tanto trabalho neural e vascular, ainda tinha resíduo de mobilidade, uma mobilidade forte, uma hipomobilidade forte do temporal. E quando foi tratado o periósteo, e amoleceu extremamente na minha mão, eu pensei comigo, ele vai melhorar. E eu disse a ele, Roberto, o senhor vai melhorar. E ele falou assim, Ana, eu não sei o que você fez, mas eu estou ouvindo. Né? Então, uma questão de uma... E todos os trabalhos que a gente falou agora, membranoso, sutural, plexo cervical, a base cervical, os músculos occipitais, suboccipitais, a parte anterior, lembrando, né, que vocês disseram bem que o pescoço não só habita, né, não é só habitado pelos músculos e nervos e sistema vascular posterior, e sim também anterior. Foi feito tudo que nós falamos até agora. E dessa pontuação 5, dessa pontuação 88, ele veio a 0. Então, eu não queria criar essa, né, parecer essa prepotência, porque também me surpreendeu. Então, tudo que era sim, 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 hoje é não, 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 sim, não ouço, não tenho zumbido, não tenho a plenitude, porque ele falava que ele tinha aquela sensação de hora que está falando, tá, você não conseguia ouvir, né? Parecia que estava falando em câmera lenta, era difícil de comunicar, de processar, e até dele responder, parecia que sempre tinha como fala, como fala quando está retardado, assim, a informação retardada, né? Delay, né? Um Delay. delay, exato, um Ele- delay, né? Dele escutar, dele interpretar, dele entender e dele responder. Então, só para ilustrar o quanto, né, a gente tem dessa fidelidade da nossa posição como osteopata e com a nossa filosofia, a gente pode alcançar realmente muitas coisas mesmo, né? Era essa o E ele tinha caso. um pouco de síndrome de equilíbrio também, né, Ana? Ele tinha um pouco Tinha, de... tinha, porque né, a gente chegou nisso porque tinha todos os testes positivos, como pósturo dinâmico, como o Romberg em tandem Portanto, positivo, né? todas as E assinaturas de todas vestibular, as né? assinaturas, É aquele tanto paciente, local, Zezé, temporal e à distância. é aquele paciente que ele não tem o sintoma, vertigem, ele não tem Isso é legal, a Hermínio. náusea, ele não Não, Exato, ele tem o desequilíbrio, ele não tem a exato. vertigem, ele exato, não. É como se falar assim, a vestibulopatia dele está no corpo, não exato, Exato, não tá no córtex, não tem vertigem, não tem náusea. exato. Teve lá atrás, possivelmente, né, se eu fosse chutar, um processo inflamatório real que bloqueou tudo, exato. que deu a hipomobilidade como sequela. Muitas vezes eu falo isso na aula. O processo É, inflamatório não interessa, a labirintite não interessa, mas a aderência, a hipomobilidade, que está aí há 5, 10 anos, isso é importante para o osteopata. Né? Exatamente. legal. Então, isso é legal a gente compartilhar, né? Igual a Ana falou, a gente não tem pretensão nenhuma, pelo amor de Deus, de estar... Mas é só para que os nossos alunos eles possam perceber aonde eles podem chegar, né? Então, você imagina o grau de satisfação de um profissional, né? Que o cara vai em todos os médicos da cidade, vai em otorrino, vai em tudo quanto é lugar, ninguém resolve, e a gente, com esse trabalho que a gente tem, em 2 sessões poder resolver, quer dizer, cara, esse é fantástico, né? É absurdo isso aí, né? Então é bem legal isso. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, que vocês podem alcançar isso. Né? A mentoria, as coisas assim que a gente faz é para... A escola está muito empenhada em dar isso para os profissionais, né? Então, acho que isso é bacana. Não sei se o Emílio quer compartilhar. A Maíra já compartilhou. Se tiver algum caso também, ô, Maíra. Seu pai deve ficar louco com você lá, hein, Maíra?
Eu tô rindo aqui, Zezé, porque a hora que você falou, ó, o paciente foi em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Hoje à tarde eu atendi um paciente que ele falou para mim assim: eu já fui em tudo quanto é lugar, eu já tomei até banho de pipoca. Banho de E, pipoca é novo. Você nunca tinha ouvido. Aqui no Rio tem muito banho de pipoca, pô. e é legal assim, né, Emi? Não que a gente resolve tudo, mas a gente tem um espaço, né? Se a gente souber trabalhar bem, a gente vai poder ajudar muitas pessoas, né? Eu acho que isso que é o mais importante de tudo aí, né? Então, esse trabalho é por isso que a gente gosta tanto e a responsabilidade nossa é enorme aí com os alunos. Então, acho que é isso. Se for ver as técnicas que a Ana fez, é simples, né? Se for ver Não são o simples, né? trabalho manual, é simples. E seguindo o que eu acho legal, assim, Que é o do sofisticado, jeito, né? Que é o sofisticado. do jeito que a gente está passando para o aluno, né? Então, e a Ana é muito adaptada, né? Então, você falou, faz assim, ela vai fazer assim, entendeu? Ela não sai ela não sai do trajeto e quando ela sai, ela chega brava. Eu não fiz o que tinha que fazer, entendeu? Então, ela é bem legal que a Ana reproduz exatamente o que a gente, como ela convive muito com a gente aqui, né? Então, toda essa metodologia que a gente está implantando, né? Realmente funciona, né? Então isso é bacana. Esse dia nós tratamos do joelho da Maíra, né, Maíra? Ficou boa, né, Maíra? Estava Agora sofrendo, sumiu a dor. tratamento do IDOT. Passou num monte de lugar também, os caras não fazem, não param, Tomou não banho de tampa, pipoca, não. Maíra? Tomou banho de É, pipoca também ou não? Não, esse não cheguei nesse ponto. Então tá bom. Gente, acho que é isso aí. Estou muito feliz. Acho que a mentoria foi bem legal. Eu espero que os alunos tenham gostado. Queria agradecer a presença de todos aí e desejar para vocês, né, um grande Natal, um feliz Ano Novo, né, que a gente vai estar ausente, vai estar de férias, mas o DOT está deixando uma programação para vocês, né, para vocês não ficarem órfãos aí. Não sei se vocês aguentam tanto a osteopatia, né, mas vamos É a lá, última do gente. ano? É a última do É, ano? oi? A última do Essa, ano? essa é a última do ano, aí. Agora a Zezé, gente. vamos fazer uma foto então, Ana. Tira o slide aí, vamos fazer uma... Eu não sei fazer essas coisas, né, velho? O pessoal É, abrir as câmeras aí. abre as câmeras aí, vamos fazer que a gente fazer um aí, pessoal. Só que se tiver alguém Vamos de lá. bola na cabeça, não precisa, mas... Aí, tô conhecendo todo mundo aí, ó. Que legal. Ah, o pessoal do Consegue, PSR consegue, ali. consegue fazer uma foto, Ana? O Hermínio, né? O Hermínio é O bom Hermínio, nisso. consegue, Hermínio? Deixa. Consigo, consigo. Gente, obrigado, viu? Obrigado pela participação aí. Vocês estão vendo o pessoal do PSRV aí, por que eu fico falando para vocês, né? Trigêmeo, flex cervical, trigêmeo, flex cervical. Pode, peraí, que acho que tem um pessoal que está arrumando o cabelo ainda, Ah, é? geralmente. Eu não tenho como. Eu não preciso mais, né? Pronto? Listo? Como estão falando lá no México, listo? Vamos lá, então. Um, dois. Pronto. Beleza. Ah, não, peraí, Beleza. faltou alguém aí. Faltou alguém aí. Ah, Cunico. Sim, aí tem mais gente. Cíntia. Deu ruim na câmera da Cíntia, alguma coisa? De novo. O meu eu não estou conseguindo abrir. Ai, meu Deus. Não, não está abrindo. Desculpa, gente. Mexe no periósteo, no periósteo. Peraí, que tinha mais gente. Desculpa, gente. Peraí. Configurações de vídeo. Bom, foi. Cíntia, saiu o seu nome, tá, Cíntia? Obrigada, viu? Peraí, tinha Aqui, mais adorei gente. tudo. Peraí. Isso. Pronto, deu certo, gente. Valeu. Então tá bom, pessoal. Tá. Então eu vou me despedir, depois o pessoal se despeça aí. Então, um Feliz Natal para todo mundo aí, um bom ano, que 2024
seja repleto de realizações para todos nós aí. Para vocês também é o que a gente deseja, tá bom? Obrigado pela confiança que vocês tiveram na gente. E o ano que vem a gente vai voltar com bastante força, com bastante garra aí para estar oferecendo uma excelente osteopatia para vocês, tá bom? Obrigado, Hermínio. Obrigado, Ana. Obrigado, Maíra. Viu? Um abraço a todos. Obrigado, Zezé, pelo convite. Boa noite para vocês. Até mais. Bom Natal, bom Ano Novo para quem a gente não for ver mais. Tchau, gente. Até mais. Um abraço. Pessoal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um próspero Ano Novo. Obrigada, Hermínio, Maíra, Zezé, obrigada pelo convite e que nós voltamos mais forte para o ano que vem também, se Deus quiser. E obrigada a todos e até mais. Tchau, gente. Um abraço. Fica com Deus. Obrigada.